Opa, chegando aqui para falar umas abobrinhas, um pouco atrasado, de Inglaterra 2, Noruega 1. Vitória da seleção inglesa, não foi uma vitória fácil, mas uma vitória aí sofrida, a diferença de um gol para a Inglaterra. Mas mais um jogo aí que eu acho que, né, a gente fala muito do Harry Kane, acho que o protagonista da Inglaterra nessa Copa é Jude Bellingham. Acho que nos piores momentos da Inglaterra, ele foi bem, né? Acho que o Harry Kane achou aqueles gols contra o Congo, por exemplo, que foram muito importantes. Mas acho que o Bellingham, ele tem sido constantemente muito bom, assim, quando ele perde gol, ele é muito bom perdendo gol, quando ele erra um passe, ele é muito bom perdendo um passe, ele corre o campo todo, ele se esforça, a gente viu ali aquela cena dele depois da classificação contra o México, ele exausto em campo, então, cara, que Copa do Bellingham, acho que os gols acabam se destacando muito, né, até pela expectativa anterior e pelo que foi a temporada, né, de cada clube. Eu acho que o Harry Kane ali, né, com o Bayern de Munique, muitos gols, né, já passou dos 70 gols na temporada e foi para a semifinal. A gente fala muito do Mbappé, porque é o Mbappé, tem o nome dele, né, mais 50 gols também na temporada, o Haaland, o Messi é sempre o Messi. Bellingham talvez não tenha feito sua grande temporada no clube, mas na Copa do Mundo, para mim, talvez seja o terceiro melhor jogador, segundo, eh, acho que o melhor jogador até aqui é o Messi, pelos gols, pelo fator de decisão dele, né, ele tem sido praticamente, né, exclusivamente o cara da Argentina, quase que sem apoio. E o Bellingham pra mim talvez seja o segundo, assim, acho que a gente vai falar muito do Mbappé, mas, cara, o Bellingham tá jogando muita bola, assim, de participar ativamente de todas as partes do jogo. Eh, e acho que, sei lá, se você fosse o técnico, o que que você teria mais pra pedir do Bellingham, né, 6 gols, uma assistência, contribuindo de forma espetacular. Quando o time tá mal, ele carrega, ele puxa, né. Acho que contra a Noruega, a Inglaterra não estava numa situação fácil quando ele faz o gol. Acho que ele, né, não vou dizer que ele acha o gol, mas de certa forma acha o gol, porque acho que quando a Noruega abre o placar, faz 1-0, né, tem a segunda chance ali, acho que a Noruega acaba se soltando um pouco, a Inglaterra se perde, e se a Inglaterra de repente vai para o intervalo com 1-0 contra, o cenário pode ser outro, as substituições, né, a pressão interna, o clima. E ele consegue ali fazer um belo gol, né, ele domina, tira, limpa do zagueiro, chuta de esquerda. Então, contra o México ali foram 2 gols em 3 minutos, né, não só por isso, mas acho que contra o Congo, né, o primeiro gol do Kane, não, o segundo gol do Kane, é uma jogada ali também que ele acaba perdendo o gol, mas você vê como ele tá o tempo todo participativo, o tempo todo brigando, lutando, correndo na frente, correndo atrás, correndo na direita, correndo na esquerda. Então, acho que essa Inglaterra é uma Inglaterra que não tá sobrando na Copa, tá conseguindo passar, tá sofrendo muito, né, em vários jogos. Acho que o primeiro jogo ali contra a Croácia eles jogaram muito bem, sofreram, mas convenceram. Talvez tenha sido, o grande jogo da Inglaterra na Copa, apesar de ter sido o primeiro. Sofreram muito contra a Gana, mas o Bellingham de novo ativamente jogando. Tiveram ali alguma dificuldade contra o Panamá, para abrir o placar, só abriram no segundo tempo. Contra a Congo, né, tiveram muita dificuldade ali para virar contra a Congo, mas você viu o Bellingham se esforçando o tempo todo, o Kane acaba fazendo os 2 gols. Contra o México, pô, ele joga demais ali, né, tu vê que é um cara que se entrega muito e ontem de novo, mais uma vez, ele muito bem, né. Então, realmente uma Copa absurda do Kane, um jogo que foi bom, né, acho que foi bom, foi brigado, teve seus momentos, acho que as equipes trocaram bastante seus bons e maus momentos dentro do jogo. Acho que a Noruega começou estudando um pouco mais a Inglaterra, vendo o que a Inglaterra ia se preparar para fazer, fazendo aquela marcação de 4-1-4-1 que eles já tinham feito contra a França, tinham feito contra Senegal, tinham feito contra a Costa do Marfim, né, aquele 4-1, assim, bem curtinho, bem próximo da área e bem compacto também, com pouco espaçamento, não estava, né, 4-1-4-1 assim, né, aquele 4-1-4-1 bem juntinho, assim, dando os lados do campo para o adversário. E só que aí eu acho que a Inglaterra esbarra num problema que são seus pontas, né, acho que os pontas da Inglaterra são muito inconstantes. O Madueke, eu nem achei tão ruim assim, mas ele é o típico pontinha, né, tipo assim, tem dia que ele joga bem, tem dia que ele joga muito mal, acerta um drible, erra o passe, erra o drible, acerta o drible, erra o chute, então é complicado, né, às vezes se embola com a bola. E o Gordon que é muito esforçado, corre muito, não sei o quê, até conseguiu dar o passe para o gol de novo, acho que é a terceira assistência dele na Copa. Mas também é um cara que é basicamente esforço, né, dificilmente você vai ver ele tirando uma bola da cartola, ou, né, deixa eu ver aqui quanto, né, ele jogou 5 jogos, 4 como titular, nenhum gol e 3 assistências.
as 2 contra Congo e essa agora. Então, é um cara muito esforçado, assim, mas você não vai ver ele tirar uma bola da cartola, né, não, né, se você fosse pegar aqui e fosse ver os pontinhos da Noruega, né, o Nusa, apesar dele ser inferior, ou o Oscar Bob, e até o Schelderloop, são caras que de repente num momento ali de inspiração conseguem fazer mais do que o Gordon. E o Matheus tá ali, né, um jogador nota 7 constante, e faz aquilo que se espera dele. E aí uma Inglaterra que depois que consegue 1 a 1 volta para o segundo tempo, acho que a Noruega ainda volta um pouco melhor, a Inglaterra ainda tentando encaixar o jogo, o Rice sai no intervalo e o Madueke sai também para o lugar do Saka. Daí o Saka também acho que está muito longe do seu melhor momento, acho que talvez ele não tenha evoluído tanto quanto a gente esperava, né, 4 anos atrás, né, por aí. Acho que ele acaba sendo muito pontinha, né, uma coisa que é um pouco irrita. Eu vou botar aqui algumas coisas do jogo já. Acaba que muitas vezes acaba sendo aquele pontinho que fica aqui ciscando aqui nessa região do campo, né, pra fazer aquele cruzamento, assim. Teve um momento do jogo que o jogo ficou praticamente assim, né, era o Wes aqui, né, o Wes aqui, aí ele tentava o cruzamento, aí o Saka aqui tentava o cruzamento, aí o Nusa aqui tentava o cruzamento, aí o Oscar Bob aqui tenta sempre esse cruzamento arqueado, né, faltando um pouco de jogada. Então, né, a gente pode ver aqui os momentos da equipe, a Inglaterra tendo um pouco mais de posse de bola, um pouco mais a bola no campo de ataque, a Noruega apostando um pouco mais nos contra-ataques, mais parecido com o que fez nos outros jogos, exceto contra o Brasil, né, o Brasil foi o único time que resolveu ativamente abrir mão da bola contra a Noruega, né, e ontem acho que quem viu o jogo brasileiro, né, ficou muito puto, né, acho que não tem outra palavra, indignado com a postura da seleção brasileira, porque viu um time que é frágil, né, que não tem tanta qualidade, assim, né, a Noruega não é um time que se defende bem pra caralho, né, ou que tem um contra-ataque muito mortal, a ponto do Brasil temer esse tipo de jogo. Acho que, né, o Vinícius Júnior e o Ryan são pontas melhores que o Gordon e o Madueke, eh, então acho que o Brasil, né, acho que foi uma das piores estratégias que eu já vi na minha vida, que podia ter dado certo, mas que deixou todo mundo indignado pelo que o Brasil era capaz de fazer, né. Acho que a estratégia errada do Ancelotti deu de certa forma, né, o Brasil teve suas chances de ganhar, porque o Brasil era muito melhor que a Noruega, e não por ser uma boa estratégia. Da mesma forma que se ele tivesse escolhido outra estratégia, o Brasil também provavelmente teria suas chances de ganhar, e não, que nem teve. Então, a gente vê que esse jogo, né, acho que o Rierson até acabou levando a melhor contra o Gordon durante quase toda a partida. Ele jogou acho que uns 60 minutos, não lembro agora com quanto ele. 60 minutos cravado. Ele que já tinha se machucado na Copa, saiu machucado de novo. Acho que ele vinha ganhando a maioria dos duelos. No lance do gol, o Gordon acaba conseguindo limpar ele. É, e ali no quando tá 1 a 0, acho que tem a bola talvez do jogo, que o Sorloth vai no contra-ataque e fica muito aquele foco no Haaland, parece que dá tilt na cabeça do Sorloth, ele não gira, ele não chuta, ele não toca, ele não dribla, não faz nada, ele praticamente espera a defesa da Noruega se recompor e e e e perde a bola, né. A Inglaterra consegue um gol com o Bellingham, vai pra prorrogação, tem o gol anulado da Noruega. Eu confesso, assim, tem um empurrão? Tem um empurrão, não dá pra negar que tem um empurrão. Porém, eh né, porra, 2 jogadores ali de Premier League, um inglês e um norueguês, caras fortes, né, acho que não é um empurrão pra derrubar, acho que ele deixa o corpo mole justamente pra cair, foi antes do escanteio, eu entendo que a nova regra diz, né, que se for antes do escanteio, o escanteio volta, mas assim, achei que é um empurrão muito frágil para o padrão da Copa, de contato da Copa, tudo pra você anular um gol. A bola não passa especificamente por ali, né, entendo que de certa forma na área ali o Haaland acaba participando, mas achei um pouco complicado esse gol anulado, não anularia. Achei uma boa partida do Berg, uma boa partida do Schelderloop, uma péssima partida do Sorloth, né. Acho que não convocaria mais ele nunca mais depois disso que ele fez. O Haaland ficou um pouco apagado, né, acho que ele trombou bastante com os zagueiros, mas só teve ali de fato 2 finalizações, 2 bolas cruzadas na área que ele conseguiu até cabecear com algum perigo, apesar de não serem bolas fáceis. O Wolf achei um pouco abaixo no apoio. O Berg que acho que fez um bom feijão com arroz, esse Berg aqui foi melhor, não sei qual é a diferença de pronúncia honestamente, mas esse aqui foi um pouco melhor, em termos de chegada no ataque, troca de passes, articulação, acho que ele foi bem. O Odegaard, acho que ele alterna bons e maus momentos, acho que em alguns momentos ele prende mais a bola, eh, né, acho que, né, muito toquinho, muita firula, às vezes tá achando que tá jo né, acho que quando você tem um time como a Noruega, assim, você tem que jogar de uma forma um pouco mais efetiva, né, e o Odegaard
acho que ele muitas vezes atrapalha isso, ele joga de uma maneira ineficiente, de segurar muito a bola, entendo que tem aquela coisa da: tem que cadenciar, tem que segurar, não sei o quê, mas você precisa de alguma forma conseguir envolver o Haaland, principalmente no jogo, e não era isso que ele estava fazendo. Né, muita gente pagou pau pra ele contra o Brasil, né, e acho que ele não fez uma grande partida contra o Brasil. A gente já vê aqui, né, 2 passes decisivos, 0 de 4 cruzamentos, 80 de 93 passes, então acho que, né, eu confesso que acho ele um pouco água de salsicha às vezes. E na Inglaterra acho que o Rice foi bem mais ou menos, o Alisson também foi um pouco mais do que ele tem fazendo, o Riley, acho que ele ganhou ali os principais duelos que ele tinha que ganhar, principalmente com o Sorloth. Eh, Acho que quando entrou o Oscar Bob, ele teve um pouco mais de dificuldade para marcar, mas ainda assim acabou levando a melhor. O Stones acho que foi bem, né, por um zagueiro que vem jogando pouco. O Gay teve um pouco mais de dificuldade para marcar o Haaland, né, apesar de não ter sofrido tanto, mas ele tomou muita trombada ali do Haaland. O Konsa na lateral não prejudicou, acho que ele fez bem, fez um bom feijão com arroz. Aí ele optou dessa vez pelo Wesley no lugar do o Wesley foi no lugar do Ma não, o Wesley no lugar do Rice, né, acaba recuando um pouco o Bellingham para fazer um aí ele bota o Wesley no lugar do Rice e bota o Saka no lugar do Madueke, né, e aí ele acaba recuando um pouco o Bellingham para ficar algo mais parecido com 4-4-2 talvez. E aí quando ele bota o Reece James, ele volta mais ou menos com o esquema de antes, ele acaba puxando o Wesley aqui pra esquerda e bota o Reece James de volante, né, na lateral. E aí no final do jogo ele bota o Morgan Rodgers no lugar do Consai, o Morgan Rodgers jogando ali como meio ofensivo, e o David Byrne depois para segurar o resultado no lugar do Bellingham. Então, umas mexidas meio aleatórias, dessa vez ele não botou o Rashford, o Kobe Mainoo parece que não vai ter minutos, o Ali Watkins também parece que vai ter muito pouco tempo de jogo. No final do jogo ele até tirou, o técnico da Noruega tirou o Haaland para botar o Stan Larsen, veio com as substituições protocolares aqui de Bob e Nusa no segundo tempo, acho que ele pecou um pouco nisso, porque o Wolf e o Rierson já tinha saído, tinha entrado o Auschwitz, depois entrou o Pedersen para jogar lateral, e o Haaland estava ali, eles não estavam conseguindo cruzar. Acho que o Nusa e o Pedersen estavam, né, conseguindo alguns poucos ganhos na, no mano a mano, mas acho que a principal característica que eles podiam botar ali era ir para o fundo, conseguir vencer o Consul e o O'Reilly para poder chegar no fundo e cruzar para o Haaland, né? Chegar ali de alguma forma ou tocando para trás ou cruzar. Achei que ele ficou um pouco engessado nisso. Podia ali ter testado por 5, 10 minutos em alguns ataques essa troca dos pontas, porque eu acho que não são grandes pontas assim, né? E que de repente numa troca ali de passes, numa triangulação, numa chegada ao fundo, poderiam gerar um pouco mais de perigo do que eles estavam gerando ali de justamente ficar aqui nessa área trocando passe, buscando o ângulo para fazer o cruzamento ou tentar um chute. É, e aí eu acho que a Inglaterra também mais uma vez pecou numa coisa que os times têm pecado, nessa coisa de cuidar muito bem da bola. A gente vai ver aqui 27 finalizações em 120 minutos, né? 13 finalizações para um lado, 14 para o outro. É, acho que é pouco, né? Né? A gente vai ver aqui o da Inglaterra. Eu acho que esses chutes aqui de longe, né? O gol acaba saindo de uma falha do goleiro, né? Que nem aconteceu no jogo da Bélgica. Um chute fraco no meio do gol, sem muita dificuldade, o goleiro de palma errada. E os times têm demorado muito para chutar essas bolas de longe, né? A gente vai ver aqui que tem um chute do Spence já. Acho que já estava 2-1, né? Um chute do Spence que ele vem no contra-ataque, acaba chutando da entrada da área, quase da linha da área. Esse é um do Bellingham, acho que já estava também, né? Ou não? Já 93. Aqui com 29 é uma falta, eu acho, do Kane, que ele está por cima do gol. Aqui, acho que talvez seja outra falta, não lembro agora. E esse aqui é o chute da finalização que gera o gol, né? Um chute de longe, despretensioso, um pouco desequilibrado, né? E acaba. Essa aqui é uma falta do Eze, que ele que acerta no guarda. Então você vê que os chutes fora da área foram quase todos ali de falta ou já depois do segundo gol. Os times têm pecado muito em chutar de fora da área, tem que acreditar. Dizem que essa bola está um pouco mais rápida, a gente tem visto bastante gol de fora da área. Então, ainda que você não chute tão bem, de repente o goleiro aceita, dá um rebote ali para aproveitar. Eu tenho sentido muita falta disso na Argentina, que pegou o time recuado. Na, na Espanha, que fica com a bola rondando ali. Na Inglaterra, você tem bons chutadores, né? Você tem que chutar a bola pro gol, senão você não vai fazer gol. Se você não chutar a bola, ninguém vai te pressionar, vai ficar fazendo você tocar pro lado, porque é isso que você está fazendo. Se você não está chutando, por que eu devo te marcar? Se você não oferece uma ameaça pro gol. Eu marco as pessoas para quem você vai tocar. Então acho que vem pecando muito nisso, mas acho que foi uma boa partida da Inglaterra.
souberam aguentar bem seus maus momentos, conseguiram dar a volta por cima. A gente vê aqui um jogo bem intercalado em termos de posse de bola e presença no ataque, né, começou com a Inglaterra, depois a Noruega volta melhor, tem um pouco de Inglaterra, aí volta pra Noruega, termina, volta pra Inglaterra, né, vai pra Noruega, então um jogo bem alternado. A gente vai ver aqui, as chances também, né, tu vê que a Noruega chutando muito pouco de fora da área, né, essas finalizações quase sempre com os pontas. A gente vê aqui o Odegaard, o Berg, nossa, não tem nenhuma de ponta, só que eu falei, Sorloth, talvez seja aqui o Sheldrup, Nusa, né, essas bolas que corta e vem aqui pra dentro tentando chutar. Então, né, achei um pouco, né, a gente vê aqui poucos gols esperados, né, as chances não foram tão claras. Foi um jogo muito brigado, muito físico, muitos duelos e gols polêmicos, né, acho que o gol ali o primeiro da Inglaterra deveria ter sido anulado, parece que bateu no fio, né, tudo indica que bateu. E achei que aquele gol da Noruega também não era um lance cabível ali de interpretação do VAR, de anular. Acho que esses contatos têm sido permitidos. Achei que o banco aqui na Inglaterra entrou muito mais num espírito de gás novo do que de fato trazendo mais qualidade para o ataque. Acho que, por exemplo, né, eu falei mal do Madueke, mas também não acho que o Saka tenha feito uma grande jogada. Aliás, mentira, o Saka fez 2 grandes jogadas, mas ainda muito pouco assim, né, para quem jogou 45 minutos mais 30. O Wes também ali muito protocolar, né, fazendo isso de cortar para dentro e tentar um cruzamento, não tem muita jogada individual. O Wes é um cara que finaliza bem de fora da área, podia buscar um pouco mais o meio. Reece James achei até que foi bem, assim, para quem tá voltando de lesão. O Spence, fez boas jogadas ali, tem um pênalti que ele cava, tem a finalização dele. O Morgan Rogers, né, acabou dando chute ali, mas também não fez grandes coisas. E o David Burr entrou ali no final para segurar a Noruega, né. Então acho que a Inglaterra vai passando, vai ganhando confiança. Acho que teve aquele atritozinho do Bellingham com o Thomas Tuchel, que acho que vai ser resolvido, mas acho que é justamente essa a maior qualidade da Inglaterra. Acho que ele trouxe o grupo que ele confia, com jogadores que ele acha que que vão fazer bem o que ele está pedindo, determinando, sem ligar muito quem é estrela, quem tem que botar, quem vai criar confusão, né. Vamos imaginar aqui que esse fosse o time titular. A gente vê aqui um caso curioso, que é o Madueke, que é reserva no Arsenal, para o Saka ser titular, e aqui o Madueke que é titular e o Saka. Imagina aqui um Foden na reserva, um Cole Palmer, como é que seria um ambiente, né, a gente tem aqui o Rashford sem entrar, o Watkins, Ivan Toney, né, eles são de repente jogadores mais acostumados, que aceitam melhor a reserva e seu papel, de certa forma secundário no time, eh, e como é que as estrelas ficariam em relação a isso, né, então talvez isso possa ter pesado também. E aí, é isso, achei uma boa partida da Inglaterra, achei que eles têm muito a melhorar ainda, mas acho que é o que os times do Thomas Tuchel são, né, são brigadores, são times que vencem, que são de certa forma até copeiros. E que vão avançando, né, a gente vê que o Kane, que acho que ele foi um pouco abaixo nessa partida, e aí entra outra virtude do Kane, que quando ele não é brilhante tecnicamente, ele é um cara que se esforça muito, corre muito, participa do jogo, é um cara que quer sempre estar participando, né, seja lá como for, não vai ficar parado na área esperando. A gente vai ver aqui o ataque da Inglaterra, participação por aqui, mas também muito por aqui, né, tentando ajudar na articulação e também defendendo. A gente vai ver aqui, né, 3 finalizações, que é muito pouco para o Kane, se a gente pensar, né, 120 minutos para o Kane, que é um cara que finaliza muito, mas a gente vai ver aqui, né, 14 quilômetros percorrido por um jogador que é camisa 9, né. Não sei se aqui tem o do Haaland, mas vamos ver o do Haaland, né. Ele saiu ali já no final, né, não foi 15 minutos a menos que ele jogou, ele não ia correr 4 quilômetros em 15 minutos, correu 10 quilômetros no jogo. Vamos ver aqui o Odegaard, quanto é que o Odegaard correu? 15 quilômetros, né, então correu um pouco mais ali que o Kane, né, vamos ver 1 quilômetro a mais, 900 metros a mais. Então você vê aí o Kane correndo praticamente o que um meio-campista corre. Vamos ver o Bellingham aqui, né. Agora eu entrei aqui como curioso, 12,6, tu viu? Mas ele saiu, né. Mas saiu faltando 10 minutos também. Não sei se ia correr 2 quilômetros, mas você vê um Kane que corre muito, correu mais que o Bellingham, por exemplo. Eh, então acaba sendo isso, né, 37 ações com a bola, perde a bola, mas vai lá e tenta recuperar, um passe decisivo, né. A gente vai ver aqui, ó, duelos, recuperações de bola, cortes, desarmes. Então, um jogadoraço que quando não vai bem tecnicamente, vai bem em outros fatores, né. Acho que o Nyland falhou aqui, falaram muito dele agarrando bem contra o Brasil. Não acho também que ele tenha feito uma grande partida contra o Brasil, ele defende aquele pênalti do Bruno Guimarães, que ele tem o mérito dele, mas é um pênalti mal batido. A bola do Endrick ele não pega, né, que mais que teve? Não lembro agora. Teve um chute ali cruzado do Martinelli que a bola passa pelo pé dele ali, que ele faz uma boa defesa. E teve aquela bola que quase vai gol contra, né, se eu não me engano,
Não é de outra grande defesa para falar que ele fez uma grande partida, acho que é justamente esse o erro do Brasil. O Brasil viu um time ruim e se abdicou de testá-lo, de tentar ser Brasil, de falar assim: "Eu vou ganhar porque eu mereço, não porque eles são ruins de ir pra cima", né. O Brasil, posso até ver aqui, né, vamos ver aqui como é que foi o jogo dele contra o Brasil, não lembro agora exatamente, quantas defesas ele fez, sei lá, né, vamos ver aqui. Defesas dentro da área, 3, muito pouco, né, defesas totais, 4. A Inglaterra, tudo bem que a Inglaterra teve a prorrogação a seu favor, mas então, defesa dentro da área, defesas totais 6, ainda fez 2 gols, 8 bolas no gol, né, o Brasil mandou aí 5 então, né, defesas totais 4 mais 1. Então não sei se em que momento que ele agarrou pra caramba contra o Brasil ou contra a Costa do Marfim. O Brasil se recusou a testar um goleiro que agora tá sem clube, né, que a gente não sabe como é que ele agarra. Por outro lado, o Pickford tirou a mão no gol, é um goleiro que oscila, bons e maus momentos, às vezes faz um milagre, acho que, né, posso até fazer um vídeo depois, mas acho que é muito bom é muito fácil, né, fácil entre aspas, obviamente, você ser um goleiro de milagre. E aí quando chegam essas bolas como o que o Lammers tomou, como o Nyland tomou, ou como o Pickford tomou, né, de certa forma ali de ter a leitura, quando exige a técnica de segurar, agarrar, espalmar para o lugar certo, fazer a leitura certa do movimento do chute, é um pouco mais difícil, né, acho que essa talvez seja o detalhe pequeno que diferencia você de um grande goleiro, né, de um grande goleiro para um goleiro mediano, de um goleiro top do mundo e um goleiro muito bom. Você sair cara a cara e você ter o reflexo de defender, né, é relativamente mais fácil, né, só precisa ter o reflexo ali, ter de repente um pouco de sorte, mas a bola vem de longe, um chute dentro da área, você conseguir espalmar certo, né, conseguir, encaixar a bola, qualquer coisa do tipo, uma bola que vem quicando, isso é o pra mim o diferencial para um grande goleiro. E é isso, né, acho que a Inglaterra vai com moral pra semifinal, tem excelentes condições de passar, mas também tem tudo para perder, acho que tem jogadores aí que têm oscilado bastante, têm tido bons e maus momentos. Acredito que ele deva repetir esse time para, né, acho que o Rice deve se recuperar, então ele deve repetir esse time pra semifinal. Acho que vai ser um time, né, depois eu vou fazer um vídeo falando do confronto contra a Argentina, mas o Harry Kane, né, vai ser importante, o Bellingham também para tentar aproveitar os espaços que que o Kane vai conseguir abrir, né, acredito que o Kane vai dar muito trabalho ali para o Lisandro Martinez e para o Cuti Romero, não são zagueiros tão altos, não são né, deixa eu ver aqui qual é a altura do Cuti Romero, não sei honestamente. 1,85, né, não é um pra zagueiro não é tão alto, né, o Rice é bem mais alto que isso. Então o Kane tem Harry Kane, 1,88, então o Kane é mais alto que os dois, o Lisandro tem 1,75 se não me engano. Então, o Bellingham é muito alto, o Rice é muito alto, então são jogadores altos contra o time da Argentina que é bem mais baixo, um time da Argentina que gosta muito de jogar por dentro, acho que a Inglaterra de certa forma tem optado em jogar pelo lado muitas vezes. A gente vai ver aqui o mapa de calor do Bellingham, ele sendo o principal jogador aqui por dentro, né, para conseguir fazer as infiltrações, fazer essa bola circular e chegar no ataque. Então vai ser isso, né, se defender por dentro, como é que vai ser o comprometimento aqui do Gordon e do Madueke, que jogam justamente pelo seu comprometimento tático e aguentar essas espetadas aqui dos laterais. Os Stones tendo que sair às vezes para caçar, de repente, os Julian Álvares. E é isso, né, boa partida da Inglaterra, boa vitória. E é isso, para não ficar repetitivo, vou acabar por aqui. Valeu!